Eles me entregaram uma cadeira perto das lixeiras. Disseram que era só por um tempo, só até o resto dos convidados se acomodarem. Era o almoço de formatura da minha neta, e eles tinham reservado um grande espaço ao ar livre, tendas brancas, balões de hélio, lousas minúsculas com nomes escritos em dourado. Disseram que não esperavam tanta gente. Que alguém precisava se sentar perto do pátio dos fundos. Que eu ainda conseguiria ouvir os discursos se me inclinasse para a frente. Sou Mary Carson, 72 anos, e foi nesse momento que percebi que havia me tornado alguém que eles posicionaram fora da vista. Sentei-me naquela cadeira dobrável com a perna quebrada. Ela balançava toda vez que eu me mexia, enquanto minha filha, Elise, brindava com o copo para chamar a atenção e fazia um discurso que eu nunca ouvi até o fim. Mas eu a vi sorrir. Observei seu rosto de longe, como se estivesse assistindo a vida de outra pessoa no modo mudo. Ela não se virou para mim nem uma vez. Nem mesmo quando ergueu o copo e agradeceu à família. Inscreva-se e conte-me nos comentários de onde você está assistindo. Obrigado. Ela tinha me avisado na semana anterior. Disse: não espere muito, mãe. Vai ser um dia agitado. Não é sobre você. E assim, eu não esperava nada. Vesti minha blusa azul marinho, aquela com gola costurada que ela me deu 2 natais atrás, quando ela ainda me comprava coisas com carinho, e não esperava absolutamente nada. O que eu não esperava era estar sentada ao lado de um balde de gelo pela metade, ao lado de um garoto que ninguém reclamou, mastigando o plástico de um copo quebrado. O que eu não esperava era o silêncio que se seguiu. Ninguém pediu desculpas. Ninguém disse que deveríamos ter dado espaço. Elise tinha acabado de enviar uma mensagem mais tarde naquela noite com uma foto minha sorrindo, bem recortada, como se eu estivesse sentada no meio da comemoração. Aquela foto era uma mentira. Houve um tempo em que eu sabia como ser importante. Nunca falava alto sobre isso. Eu não era a mãe que forçava as coisas ou inundava os cômodos com barulho. Eu fazia as coisas funcionarem discretamente. Eu preparava lancheiras que combinavam com o humor deles. Eu aprendia quais comidas eles odiavam, mesmo quando não me contavam. Eu ficava em pé nas noites de volta às aulas até meus joelhos doerem porque Elise tinha medo de palco e precisava de um rosto familiar na terceira fileira. Eu tinha 34 anos quando perdi meu marido em uma nevasca e uma camada escorregadia de gelo negro. Elise tinha 10. Não contei a ela que chorei na pia da cozinha todas as noites durante meses. Não contei a ela que vendi meu anel de noivado para pagar suas aulas de balé, porque ela só parecia viva quando dançava. Ela se lembra dos sapatos, eu acho. Mas não do preço. Mudamos para a casa da minha mãe por 3 anos. Eu mantive a cabeça baixa. Arranjei um emprego noturno como telefonista. Uvi estranhos quererem, flirtarem, imploram. Mantive um caderno com nomes e datas, só para sentir que fazia parte de algo. Quando a Elise entrou na faculdade, chorei no carro, sozinha, com a carta de aceitação apertada contra o peito. Mais tarde, ela disse que eu estava exagerando. Que não era grande coisa, mãe. Todo mundo entra em algum lugar. Mas eu sabia quanto custava. Eu sabia as horas. Eu sabia o que não compraria, para que ela pudesse ter o que precisava. Anos depois, dei a ela a entrada da casa. Sem perguntas, sem condições. Ela disse que me pagaria em breve. Eu disse que não precisava. Ela nunca o fez. Nem em dinheiro, nem em gentileza. A primeira vez que notei que seus olhos estavam distantes quando falei, pensei que ela estivesse cansada. Na segunda vez, percebi que ela estava entediada. Na terceira, ela me disse para ir direto ao ponto. Houve mais momentos. Menores. Como quando ela me apresentou aos amigos como Mary, não como mamãe. Ou quando perguntei sobre o trabalho dela e ela respondeu com um categórico tudo bem, mas nunca me perguntou como foi meu dia. Como se meus dias tivessem parado de acontecer. Ela se tornou uma pessoa eficiente. Refinada. Alguém que agradecia ao barista pelo nome, mas mal olhava para mim do outro lado da mesa de jantar. Eu costumava dizer a mim mesmo que ela voltaria. Que era uma fase, ou estresse,
ou algo invisível, mas temporário. Mas a verdade se instalou lentamente. Como água atravessando um teto rachado. Eu não era mais a prioridade dela. Eu era um fardo herdado. Algo para administrar. Um nome para guardar em formulários e cartões de Natal. Uma obrigação em uma cadeira dobrável perto das lixeiras. Fiquei em silêncio por mais tempo do que deveria. Anos, talvez. Desculpei as dispensas. Sorri durante os feriados em que ela me presenteou com coisas como cachecóis e kits de loção. O tipo de coisa que você dá a alguém para quem já não tem mais ideias. O tipo de coisa que você compra no caminho de casa, por culpa. Certa vez, ela me disse que eu esperava demais. Que ela não era eu, que precisava de espaço, que eu deveria me orgulhar da sua independência. Eu disse que sim. Não disse que não queria obediência, eu queria amor. Eu queria presença. Fiz uma promessa silenciosa a mim mesma naquele dia da formatura. Que não imploraria para ser notada novamente. Que não pediria espaço em uma mesa que ajudei a construir. Fui para casa depois daquele almoço. Arrumei 3 caixas. Minha pasta de documentos, minhas lembranças, minhas economias. Tranquei a escritura da cabana nas colinas dentro de um saco à prova de fogo. Sempre esteve em meu nome. Comprei-a depois que meu marido morreu, pensando que talvez um dia Elise e eu fossemos para lá no verão. Ela nunca foi. Disse que era muito rústica. Disse que não era o estilo dela. Mas era meu. Sempre foi. Deixei o resto para trás. Louças, cortinas, meu casaco de inverno. Não deixei nenhum bilhete. Em vez disso, escrevi meu nome cuidadosamente em um envelope. Apenas meu nome. Nada mais. Coloquei uma cópia impressa do meu novo endereço, um extrato da conta e uma única linha. Não se preocupe. Estou seguro. Só não preciso mais esperar. Deixei na caixa de correio dela na manhã seguinte, às 5h12. Depois, dirigi até o sol raiar. A viagem foi mais longa do que eu me lembrava. A rodovia havia mudado desde a última vez que a peguei. Mais larga agora e mais rápida. As placas estavam mais brilhantes, as saídas numeradas de forma diferente. Mas as árvores ainda se inclinavam na mesma direção, ligeiramente inclinadas para o leste, como se lembrassem melhor do vento do que do tempo. Mantive a janela entreaberta, mesmo com o frio. Eu queria o ar. Queria senti-lo na pele, puro e limpo. Queria provar a mim mesmo que ainda era capaz de ligar um carro, observar a estrada, escolher algo para mim e seguir em frente. A cabana estava onde eu a deixei, logo depois da terceira curva em Maple Hollow, atrás da cerca de madeira caída que ninguém mais se preocupou em consertar. A caixa de correio estava enferrujada e fechada. A grama estava selvagem. A varanda cedeu à esquerda. Mas o telhado aguentou. Fechadura giro. E quando entrei, o cheiro era de poeira, cedro e lembranças. Eu não vinha aqui havia 7 anos. Paguei os impostos. Paguei pela manutenção quando necessário. Mas não me permiti voltar. Naquela época, eu dizia a mim mesma que era impraticável. Muito remoto. Muito silencioso. Elise dizia que era um desperdício da minha energia manter um lugar que ninguém usava. Ela até sugeriu vendê-lo uma vez, e eu disse a ela que pensaria a respeito. Mas eu nunca fiz isso. Sentei-me na beirada do catre no quarto dos fundos, aquele com a colcha azul que costurei no inverno de 92. Passei a mão pelos fios. Um quadrado estava desfiando, o canto perto do pequeno pisco de peito ruivo bordado. Aquele pássaro era para Elise. Ela adorava piscos de peito ruivo quando era menina. Dizia que pareciam corajosos. Eu tinha me esquecido desse detalhe até ver o fio. Eu não chorei. Fervi água no fogão velho e despejei sobre o café instantâneo. Sem leite. Sem açúcar. Era amargo e ralo. Mas era meu. Cada detalhe, da xícara à cadeira, ao silêncio que me envolvia como um xale. Fiquei assim por horas. Apenas sentada. Sem olhar o celular. Sem me perguntar quem tinha mandado mensagem ou o que eu tinha perdido. Não perdi nada.
Eu era a coisa que tinha sido perdida. Apagada. Editada para longe da vista, como se eu tivesse aparecido naquela fotografia. Fui para a cama cedo naquela noite. O luar entrava pela janela torta, lançando linhas suaves no chão. Não havia televisão, nem internet. Apenas o som da floresta e da minha própria respiração. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava esperando ninguém ligar. Não estava esperando que ninguém se lembrasse de mim. Na manhã seguinte, abri o envelope etiquetado documentos. Era uma pasta de papel pardo surrada que eu carregava comigo a cada mudança, a cada década. Dentro dela, tudo o que provava minha existência. Certidão de nascimento. Certidão de casamento. Certidão de óbito. Escritura. Cartas. Uma cópia do cheque que passei para dar à entrada de Elise, aquele que ela nunca mais mencionou depois de depositá-lo. Coloquei-o sobre a mesa como peças de um quebra-cabeça. Não para ela. Não para o tribunal. Para mim. Para me lembrar de que eu havia construído algo. De que eu não era apenas o resultado das decisões de outras pessoas. Era estranho como minha vida parecia pequena no papel. Mas também era inegável. Eu tinha recibos. Isso importava mais do que qualquer discurso, qualquer cadeira, qualquer almoço de domingo em que me dissessem para ser grata. Houve coisas que não levei. Minha foto emoldurada da Elise quando bebê, por exemplo. O vaso azul que ela me deu quando recebeu seu primeiro salário. O cartão de agradecimento que ela me escreveu na faculdade que dizia: eu não teria conseguido sem você. Deixei-os para trás de propósito. Não eram mentiras, mas não pertenciam à mulher que ela havia se tornado. E eu estava farta de fingir que pertenciam. Liguei para um advogado naquela tarde. Encontrei um em uma cidade próxima, especializado em planejamento patrimonial. Marquei uma consulta para a semana seguinte. Ele perguntou se era para inventário ou elaboração de inventário. Eu disse que era para clareza. Para a paz. Ele disse que entendia. Eu acreditei nele. Comecei a manter um caderninho. Nele, escrevia o que me lembrava. Não a dor, não exatamente. Mas as pequenas humilhações que se acumulavam como pesos de papel. Como a vez em que Elise me entregou uma lista de comidas que eu não podia levar para o dia de ação de graças. Nada pesado, nada com creme, nada antiquado. Ou a vez em que ela agendou uma sessão de fotos de família sem me avisar e depois disse que não havia roupas combinando o suficiente. Coisas assim não parecem traições. Não para ninguém. Mas são. São como pedrinhas no seu sapato. Você diz a si mesmo para ignorá-las. Até que um dia, seus pés começam a sangrar e você percebe. Ninguém nunca te impediu de tirar o sapato. Você só achou que ficariam bravos se você tirasse. Aqui, na cabana, ninguém fica bravo. Ninguém me manda falar, ficar quieto ou me fazer de útil. Ninguém suspira quando faço uma pergunta. Ninguém me diz que estou sendo muito emotivo, muito tradicional, muito difícil. Faço torradas quando quero. Lavo louça quando tenho vontade. Ouço rádio de manhã. A velha estação que toca jazz e notícias locais. Uma pessoa chamada Dora ligou para desejar feliz aniversário à irmã. Ela disse: você ainda é minha melhor amiga, e espero que saiba disso. Sorri ao ouvir isso. Não porque me lembrasse da minha filha, mas porque não lembrava. Fui à loja da esquina naquela semana. Comprei selos e uma caneta macia na mão. Comprei mantimentos e um exemplar do jornal local. A mulher no balcão disse que gostou dos meus brincos. Eu não usava brincos há meses. Talvez um ano. Nem me lembrava de tê-los colocado. Agradeci. Só isso. E saí para o sol da tarde. Havia um banco do lado de fora da loja. Senti-me. Comi uma maçã. Observei dois garotos correndo um atrás do outro pelo terreno de cascalho. Ninguém olhou para mim. Ninguém perguntou quem eu era. E pela primeira vez, isso não pareceu uma perda. Parecia um começo. Não encontrei a traição de uma vez. Não foi como um tapa ou uma porta batendo. Foi mais como abrir uma janela e perceber que a vista havia sido substituída.
Tudo o que me era familiar havia desaparecido, substituído por algo mais frio. Eu estava vasculhando a pasta novamente. Não por obsessão, mas para organizá-la, limpá-la. Clipes de papel, post-its, recibos. Eu havia escrito o nome dela no verso de envelopes durante anos, anotando aniversários, receitas, coisas que eu achava que ela poderia esquecer. Coisas que eu achava que me tornavam útil. E então eu vi. Escondido atrás da escritura da cabana havia um contrato impresso. Algo que eu não me lembrava de ter guardado. No topo, dizia procuração, e abaixo, o nome dela. Elise Carson. Assinado e datado, 5 anos atrás. Olhei para a assinatura. Eu a reconheci. O jeito como ela enrolava o E como uma fita. O jeito como o S no final sempre se enrolava como um ponto de interrogação. Foi minha assinatura abaixo da dela que me deixou paralisado. Não me lembrava de ter assinado. Fechei a pasta e fiquei sentado, imóvel. Pode ter sido durante aquele inverno em que estive doente, aquele com a infecção no peito e as longas e lentas semanas de névoa de codeína. Ela passou por lá, preparou sopa, trocou minha roupa de cama. Disse que estava preocupada com a minha papelada, caso algo acontecesse. Lembro-me de concordar. Grato por tê-la ali. Não me lembro de ter dado isso a ela. Mas o papel disse que sim. Minha assinatura, datada com sua letra caprichada. Testemunhada, autenticada, legal. Significava que ela tinha o controle. Tinha-o, discretamente, há anos. Eu não chorei. Não naquele dia. Levantei-me, fui até a pia e lavei as mãos como se tivesse tocado em algo imundo. Mais tarde naquela noite, sentei-me na cadeira da varanda e deixei o frio penetrar nos meus ossos. Observei as arvores balancando no escuro. Lembrei-me da voz dela. Aquele tom calmo e ensaiado que ela usava quando não queria ser questionada. É mais fácil assim, mãe. Nem sempre você tem clareza sobre as coisas. Não pense demais. Eu acreditei nela. Como as mais acreditem. Como sempre acreditei. Revisei meus extratos bancários na manhã seguinte. Não porque estivesse desconfiado, mas porque a suspeita não tinha mais para onde ir. Havia algumas pequenas transferências que não reconheci. $50 aqui. 100 ali. Todas rotuladas como realocação ou fundos de apoio. Não sei o que isso significa, mas eu sabia para onde iam. Talvez não seja roubo. Não seja crime. Apenas decisões silenciosas tomadas sem mim. Não era pelo dinheiro. Era pelo apagamento. A ideia de que eu havia me tornado tão incidental, tão delicadamente descartável, que alguém que eu amava poderia assinar o próprio nome sobre o meu sem pensar 2 vezes. Fui de carro até a cidade naquele dia e me encontrei com o advogado. O nome dele era Neil. Usava óculos de aro de metal e uma aliança amassada. Ele ouvia mais do que falava. Quando lhe entreguei os documentos da procuração, ele ergueu as sobrancelhas, mas não reagiu além disso. Você quer revogá-lo? Ele perguntou. Sim, eu disse. E o testamento? Vamos começar de novo. Observei-o escrever meu nome no topo de uma folha em branco. Sua caligrafia era grande e clara. Passamos por isso juntos. Linha por linha. Não tive pressa. Anunciei que a cabana não seria deixada para ninguém. Se eu morresse aqui, que ela revertesse para o Estado ou para o fundo de terras. Eu não acreditava mais em passar as coisas adiante só porque o sangue dizia que eu deveria. Escrevi uma cláusula que dizia que ninguém deveria ser notificado, exceto o advogado e o zelador. Dei o nome do zelador, mesmo sem ter contratado um ainda. Simplesmente gostei da sensação de nomear alguém da minha escolha. Coloquei uma nota no final. Isso não é por raiva. É por reconhecimento. Neil leu de volta para mim e assentiu. Ele perguntou se eu queria adicionar um representante de assistência médica. Eu disse não. Se eu não posso falar por mim, ninguém mais pode. Eu vi o que acontece quando você cede esse poder. Quando saí, ele me entregou uma pequena pasta. Dentro estava a nova papelada, assinada e autenticada. Legal.
Final. Voltei para a cabana e o coloquei na gaveta embaixo dos panos de prato. Fiquei ali por um longo tempo, com a mão ainda na maçaneta, a madeira velha quente sob meus dedos. Eu não estava tremendo. Não estava tonto. Simplesmente parecia acabado. Naquela noite, peguei o antigo formulário de procuração e dobrei-o em 4 cantos bem definidos. Não o rasguei. Não o queimei. Coloquei-o num envelope usado e marquei-o com uma única palavra: nulo. Depois, coloquei-o na lareira. Não por sentimentalismo, mas porque queria que estivesse em algum lugar onde pudesse vê-lo, caso me esquecesse do custo do silêncio. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de Elise. Mãe, você está bem? Tentei ligar, mas não obtive resposta. Estou preocupado. Por favor, responda. Não havia calor algum. Nenhum pedido de desculpas. Apenas tensão disfarçada de preocupação. Eu não respondi. Em vez disso, caminhei até a beira da propriedade, onde termina a cerca e começa o campo. Tirei os sapatos e fiquei descalço na grama. O orvalho encharcava minhas meias. O vento balançava meu cabelo suavemente contra minha bochecha. Eu disse meu nome em voz alta. Maria Carson. Ninguém respondeu. Mas, pela primeira vez, não me senti apagado. Eu me senti restaurado. O silêncio mudou depois disso. Não estava mais vazio, apenas diferente. Como uma sala onde alguém costumava gritar. E agora você consegue ouvir seus próprios pensamentos ecoando nas paredes. Comecei a gostar. Parei de verificar meu celular de manhã. Desliguei-o completamente e o coloquei na gaveta com as pilhas velhas e os cupons vencidos. Prometi a mim mesmo que o verificaria uma vez por semana, só por precaução. Mas a gaveta permaneceu fechada. Em vez disso, entrei num ritmo. Não exatamente uma rotina. Apenas um modo de vida que não precisava de aprovação. Acordei cedo. Fiz café devagar, com a chaleira e o filtro de metal. Sentava-me nos degraus com a caneca nas mãos e observava a manhã chegar, pedaço por pedaço. A neblina sempre vinha primeiro. Depois, os pássaros. Depois, o céu rosado, como alguém descascando uma fita macia de um presente. Havia um caderno rachado na prateleira da cabana, um que eu não via há anos. Devo tê-lo mencionado durante um verão, muito tempo atrás. Abri uma tarde e vi uma receita com a minha letra de jovem. Geleia de pêssego, a versão da minha mãe. Abaixo dela, havia uma linha que me fez parar. Para o café da manhã de aniversário de Elise. Passei o dedo sobre a tinta. Lembrei-me do ano em que ela fez 9 anos. Ela queria panquecas com chantilly e aquelas bolinhas de açúcar que ficam presas nos dentes. Em vez disso, fiz a geleia para ela, quentinha e macia, e despejei num potinho de vidro com uma fita rosa. Ela não tocou. Disse que parecia estranho. Em vez disso, comeu cereal. Não fiquei bravo na época. Simplesmente peguei o pote e guardei na prateleira, como se talvez fosse apreciá-lo mais tarde. Acho que parei de fazer conserva de pêssego depois disso. Existe um tipo particular de esquecimento que não apaga as coisas, apenas as coloca fora de alcance. Você ainda se lembra da forma da dor, mas não da intensidade dela. Aqui, neste silêncio, eu podia segurá-la novamente sem hesitar. Isso era algo. Peguei aquele caderno e comecei a usar as páginas em branco. Não para listas, nem para memórias. Apenas para frases que me vinham à mente enquanto mexia a sopa ou escovava o cabelo. Eu nunca fui demais. Eles eram de menos. Ser útil não é o mesmo que ser amado. O perdão é Silencioso. A partida também. Não planejei o que escrevi. Simplesmente deixei as palavras fluírem. Foi como tirar água de um poço que eu esqueci que existia. Certa tarde, fui de carro até os Correios. Não para enviar nada. Só para sair. A mulher atrás do balcão cantarolava uma música que eu conhecia, mas não conseguia identificar. Ela usava um cardigã com um botão faltando e um crachá que dizia: "Por quê?" Ela olhou para cima e disse: "Você é novo aqui." Eu disse: "Acho que sim."
Ela perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu disse que não, que só estava olhando. Ela sorriu como se entendesse. Nem todo mundo precisa estar em algum lugar por um motivo. Na volta, parei em uma barraca de produtos. Comprei um saco de papel cheio de maçãs e um pote de mel que tinha cristalizado perto do fundo. O rapaz do balcão disse que ainda estava bom. Eu disse a ele que acreditava nele. De volta à cabana, reorganizei as prateleiras da cozinha. Não porque precisassem, mas porque eu queria o chá no lugar das canecas. Agora parecia meu, até mesmo na disposição das colheres e das toalhas dobradas. Certa manhã, me peguei cantarolando. Apenas um som baixo e desafinado. Não o reconheci até ouvir a segunda nota. Era a canção de ninar que eu costumava cantar quando Elise tinha pesadelos. Estrelas lá no alto, não caiam esta noite. Mantenham meu bebê seguro na luz. Pariai, senti-me. Eu não cantava há décadas. Desde que ela cresceu e eu não cantava mais. Olhei pela janela e pensei: ela nunca vai se lembrar dessa música. Nem da melodia. Pressionei a mão contra o peito, não por dor. Apenas por reconhecimento. Era minha para carregar agora. E eu faria isso. Naquela noite, cozinhei arroz e lentilhas com açafrão e cominho. Acendi uma vela, sem motivo aparente, apenas para dar maciez. Comi devagar, como se cada mordida fosse uma lembrança. Usei um guardanapo de pano. Agradeci em voz alta, embora não houvesse mais ninguém no ambiente. Depois do jantar, fui até a gaveta com os documentos. Peguei um envelope em branco. Na frente, escrevi para mim mesmo. Lá dentro, coloquei a receita da geleia. Uma folha que eu havia prensado entre as páginas do caderno. E um bilhete que dizia simplesmente: você estava certo em ir embora. Selei-o e coloquei-o na caixa à prova de fogo junto com os outros. Então apaguei as luzes, deixei a porta destrancada e saí. O ar da noite me envolvia como um xale macio. Fiquei parado e olhei para cima. Ninguém me devia uma estrela. Mas mesmo assim eu vi um. Era final de setembro quando fiz a mudança final. As folhas ainda não tinham mudado completamente, mas as árvores sussurravam que ela estava chegando. Aquele farfalhar baixo, como segredos se movendo pelos galhos. Escutei. A ligação chegou enquanto eu fatiava maçãs para um crumble que nunca assei. Deixei o telefone tocar. Reconheci o número. O telefone comercial da Elise, aquele que ela só usava quando as coisas precisavam soar oficiais. Nada casual, nada pessoal. Sério. Sequei as mãos no pano de prato e vi a tela piscar 4 vezes. Depois, parou. 1 minuto depois, uma mensagem de voz. Não escutei de imediato. Coloquei o telefone virado para baixo e saí. Deixei o ar refrescar minha pele. Deixei o mundo ser maior do que aquela luz vermelha piscando. Depois, reproduzi a mensagem, não por curiosidade, mas por complementação. Oi, mãe. É a Elise. Olha, não sei o que está acontecendo, mas notei algumas mudanças nas contas. E seu número foi desconectado, e seu endereço cadastrado não é mais válido. Eu só preciso que você me ligue, por favor. Estou ficando preocupada. Você está bem? Só me avise que está bem. Por favor. Eu escutei 2 vezes. Havia algo ensaiado em sua voz, como se ela estivesse tentando encontrar o tom certo entre preocupação e frustração. Mas por baixo havia algo mais: pânico. Não sobre mim. Sobre controle. Ela não percebeu que eu tinha ido embora até que algo mudou em seu acesso. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. Eu apaguei a mensagem. Algumas horas depois, recebi um e-mail. Era curto. Assunto: o que está acontecendo? Mãe, você me interrompeu. Isso não é típico de você. Por favor, responda. Se estiver com raiva, vamos conversar. Eu não respondi. Em vez disso, abri o pequeno caderno preto e escrevi uma frase. É exatamente como eu agora. Sempre acreditei em dar graça. Em deixar as pessoas tropeçarem e retornarem.
Mas isso não foi um tropeço. Foi um padrão. Um apagamento longo e lento, disfarçado de correria, vida moderna, limites. Era ela me pedindo para esperar menos. E eu finalmente ouvindo. Na manhã seguinte, as ligações começaram. 2 dela, uma de um número que eu não reconheci, provavelmente do marido dela. Depois, uma mensagem da amiga dela, Marcy, aquela que sempre me chamava de doce senhora nas reuniões, mas nunca me olhou nos olhos. Só para saber como você está. A Elise está preocupada. Você está bem? Eu também não respondi isso. Porque a verdade era longa demais para ser digitada. E sagrada demais para ser desperdiçada com pessoas que só se lembraram da minha existência quando os limites dos seus planos começaram a se desfazer. Fui à cidade e comprei um telefone novo. Não porque eu precisasse de um, mas porque queria um número limpo. Um novo vínculo com o mundo, firmemente ligado apenas àquilo que eu escolhia. O atendente da loja foi gentil. Não perguntou por que eu não queria transferir nada. Apenas me entregou um cartão em branco e disse: aqui está. Comece do zero. Comece do zero. Ficou ecoando nos meus ouvidos durante todo o caminho para casa. Na cabana, liguei ao radio. Algo que eu não fazia há dias. Uma voz feminina preencheu o ambiente. Suave ponderada. Ela lia um poema sobre o vento através de janelas quebradas. Sentei-me à mesa e ouvi com as 2 mãos imóveis, os olhos abertos. Era lindo. Não porque fosse inteligente. Porque era verdade. Comecei a escrever cartas naquela semana. Não para Elise. Para pessoas com quem eu tinha perdido contato. Mulheres que eu costumava ver na igreja, antigos vizinhos, uma professora com quem eu não falava desde 1974. Eu não esperava respostas. Não era esse o ponto. Eu só queria falar de novo. Não por mensagens de texto, mensagens de voz ou sorrisos educados em mesas lotadas. Mas em pensamentos plenos. Sem interrupções. Assinei todos com meu nome completo. Mary Carson. Sem ressalvas. Sem explicações. Alguns voltaram. Um de Clara, que agora morava no Novo México. Ela escreveu em papel grosso creme com uma caneta tinteiro. Disse que sempre se lembrava da minha risada. Disse que sentia falta de como eu costumava levar pão de limão para o coral. Outra, de Nora, que se mudou para uma casa de repouso e disse que não recebia mais muitas correspondências. Ela escreveu: você alegrou minha semana inteira. Obrigada. Ninguém perguntou sobre Elise. Ninguém perguntou o que eu tinha feito para causar isso. Eles apenas receberam minhas palavras e ofereceram as deles em troca. Isso foi o suficiente. Comecei a caminhar todas as manhãs. Simplesmente descendo a colina e voltando, devagar e sempre. O caminho era ladeado por pinheiros e pedrinhas afiadas que grudavam nas solas dos meus sapatos. Eu as recebia com agrado. Elas me lembravam que eu estava ali, com os pés no chão. Certa manhã, um menino acenou para mim da varanda de uma casa próxima. Eu não sabia o nome dele. Ele tinha um dente faltando e seus joelhos estavam cobertos de manchas de grama. Oi, ele disse. Você é a moça das maçãs? Fiz uma pausa. Acho que sim, eu disse. Ele sorriu e voltou para o livro. Eu sorri durante todo o caminho para casa. Fiz uma torta naquela tarde. Só uma massa, sem a estrutura. Levei-a para o chalé numa forma de alumínio. A mãe do menino abriu a porta e piscou, surpresa. Parecia cansada, como as mães de primeira viagem sempre parecem. Grata e vazia ao mesmo tempo. Que gentileza sua, disse ela. Gostaria de entrar. Hoje não, eu disse. Mas talvez um dia. Ela sorriu e assentiu. Virei-me e voltei, com o vento frio batendo nas minhas mangas. Naquela noite, fiquei em pé na pia da cozinha e senti uma espécie de silêncio que nunca havia conhecido antes. Não solidão. Não exílio. Apenas espaço. Um espaço onde ninguém esperava nada de mim. E eu não esperava nada em troca. Eu estava cheio. Eu estava parado.
E eu não disse uma palavra à minha filha em 28 dias. Marquei no caderno. Não como vingança, mas como prova. Eles começaram a ligar para outras pessoas. Eu sabia que fariam isso. Era só uma questão de tempo. Primeiro foi Margarete, minha cunhada, que não me mandava um cartão de aniversário há anos, mas de repente deixou 2 mensagens de voz em questão de horas. Disse que Elise estava fora de si de preocupação. Disse que estava rezando por mim, esperando que tudo aquilo fosse apenas um mal-entendido. Ouvi a voz dela, cansada e teatral como sempre, e então apaguei as mensagens discretamente. Então chegou uma carta. A letra da Elise, endereçada à caixa postal que eu havia montado na cidade. Não sei como ela a encontrou. Talvez em um formulário antigo, ou talvez ela tenha ligado para algum lugar. Elise sempre fora boa em administrar as coisas quando queria. E sempre um pouco convencida demais de que o mundo a acomodaria quando não o fizesse. Deixei-o no parapeito da janela por 3 dias antes de abri-lo. Interior, 2 páginas. Uma mistura de preocupação, confusão e mágoa bem formulada. Ela escreveu: "Não entendo o que fiz para merecer isso." Ela escreveu: "Você simplesmente desapareceu." Ela escreveu: "Se isso for sobre a casa ou as mudanças na conta, gostaria que você tivesse falado comigo. E então, por favor, não jogue fora tudo o que construímos por causa de um mal-entendido." Dobrei a carta lentamente. Coloquei-a de volta no envelope. Sem raiva. Sem abalar. Simplesmente pronto. Porque não foi um mal-entendido. Foi uma vida inteira de pequenos e constantes mal-entendidos, empilhados como tijolos entre nós. Ela nunca imaginou que eu seria a única a parar de construir o muro. Naquela noite, peguei o caderno preto. Escrevi uma nova linha. Alguns silêncios não são cruéis. São limpos. Eles não pararam. 3 dias depois, uma publicação apareceu nas redes sociais da Elise. Eu não tenho conta, mas a Clara, minha velha amiga do Novo México, me enviou uma captura de tela impressa. Ela entrou só para acompanhar os netos e disse que a foto apareceu no feed dela. Era uma foto da Elise segurando uma caneca, com uma aparência cansada, mas linda daquele jeito impecável. Maquiagem suave, suéter no caimento perfeito. A legenda dizia: "Às vezes, perdemos as pessoas que amamos, não porque fizemos algo errado, mas porque elas mudaram, e não fomos convidados a participar dessa mudança. Espero que ela esteja bem. Sinto falta dela." Os comentários choveram. Disse Clara. Amigos e seguidores oferecendo simpatia, incentivo, orações. Ninguém perguntou o que eu poderia estar sentindo. Ninguém parou para perguntar se ela foi o primeiro a se afastar, lenta e sutilmente, ao longo dos anos. Ela não me perdeu. Ela me perdeu. Como uma carta fechada, deixada na gaveta por muito tempo, depois encontrada e culpada por ter desaparecido. Fiquei um bom tempo parada na janela naquela noite, observando a neblina se mover sobre as colinas. Há uma espécie de paz que vem de não ser visto, quando você não precisa mais ser encontrado. Na manhã seguinte, recebi um pacote. Era do marido da Elise. Uma caixinha, sem identificação, exceto pelo meu nome, escrita corretamente, um detalhe que me embrulhou um pouco o estômago. Dentro havia um álbum de fotos. A capa era de couro rachado. Algo que eu não via há anos. Abri com cuidado. Havia fotos de Elise em todas as idades. Sorrindo com o primeiro dente faltando. Segurando as sapatilhas de balé. Formatura com um boné grande demais. Depois, o casamento dela. Eu me lembrava daquele dia como se fosse ontem. De como ela me pediu para usar bege porque não queria que eu contrastasse com as flores. No fundo havia um bilhete escondido dentro de uma manga em branco. Dizia: "Sabemos que cometemos erros. Sabemos que te subestimamos. Por favor, deixe-nos consertar isso. Elise chora todas as noites. Nós te amamos. Sentimos muito. Sem nomes. Sem assinaturas." Fechei o álbum. Não porque eu não acreditasse que eles estivessem arrependidos.
Mas porque eu não precisava mais da dor deles para provar meu valor. Eles poderiam se arrepender em sua própria casa, em seu próprio espelho. Isso não significava que eu precisasse retornar à cena da minha ruína. Embrulhei o álbum em papel pardo e o coloquei em uma caixa de armazenamento no galpão. Talvez um dia eu olhasse de novo. Talvez não. Por enquanto, ele não pertencia ao meu espaço. Naquela mesma tarde, o menino vizinho, aquele com o dente faltando e os joelhos sujos de grama, apareceu com um desenho. Um esboço a giz de cera de uma cabana, uma árvore e uma mulher de cabelos brancos segurando o que parecia ser um gato, embora eu nunca tenha tido um. É você? Ele perguntou. Olhei para a foto. A mulher estava sorrindo. Acho que pode ser, eu disse. Ele assentiu. Deu-me um doce embrulhado em papel alumínio azul. Disse que era para dividir. E saiu correndo. Observei-o partir, com o doce macio na palma da minha mão. Mais tarde naquela noite, escrevi novamente no caderno preto. Às vezes, as pessoas que sentem sua falta são aquelas que nunca o viram de verdade. E abaixo dele, às vezes, fazer falta é só mais uma maneira de tentarem te fazer voltar atrás. Preparei um chá antes de dormir. Camomila. Sem açúcar. Acendi uma vela, abri um pouco a janela e sentei-me no silêncio, observando as mariposas circularem em volta do brilho. Não havia guerra. Nenhuma tempestade. Apenas distância. E naquela distância, eu estava inteiro. O ritmo dos meus dias não parecia mais emprestado. Eu não esperava mais, nem por ligações, nem por reconhecimento, nem mesmo por perdão. Havia algo de sólido nisso. Como se eu finalmente tivesse assumido meu próprio nome, sem precisar que ninguém o pronunciasse depois de mim. As manhãs começavam com mingau de aveia e uma fatia fina de queijo. Às vezes, uma pera. Às vezes, apenas café e o calor de um cobertor sobre os joelhos. Eu lia o jornal de cabo a rabo, até os classificados. Gostava dos anúncios de lenha, concursos de tortas e gatos perdidos. Gostava de saber que ainda havia pequenas coisas no mundo que importavam o suficiente para serem procuradas. Toda sexta-feira, eu visitava a biblioteca da cidade. Era silenciosa e cairava a cola velha e laminado. A mulher na recepção, Carol, usava óculos redondos e tinha um sorriso suave. Depois da terceira semana, ela começou a separar os livros que achava que eu gostaria. Uma biografia de Georgia O'Keeffe. Um romance ambientado em um farol. Um livro de receitas com anotações manuscritas nas margens. Este me fez pensar em você, ela dizia, deslizando os livros pela mesa. Não perguntei por quê. Apenas aceitei de braços abertos e agradeci. Era nisso que a cura se transformará, aceitar sem questionamentos. Deixar a gentileza ser o que era, não uma pergunta. No segundo domingo de outubro, o menino vizinho voltou. Desta vez com a mãe. Ela trouxe bolinhos de canela embrulhados em um pano de prato e um pedido de desculpa suave e tímido no olhar. Ele disse que você lhe deu uma torta algumas semanas atrás. Ela disse. Eu queria retribuir a gentileza. Ficamos na varanda, sentindo o ar fresco, com o vapor saindo das nossas canecas. Ela me disse que se chamava Raquel. Trabalhava meio período na escola. Ela estava cansada na maioria dos dias, mas seu filho, Matthew, a ajudava a seguir em frente. Você me lembra a minha mãe, ela disse. Não pela sua aparência. Só, algo no seu silêncio. Não respondi nada. Apenas sustentei o olhar dela e assenti. Naquela tarde, sentei-me com os muffins num prato ao meu lado e escrevi uma linha no caderno. Eu não desapareci. You me transformei. E aqueles que realmente me veem ainda encontram o caminho até aqui. Ao longo das semanas, Raquel e eu criamos uma espécie de ritmo tranquilo. Ela aparecia a cada poucos dias, às vezes com coisas assadas, às vezes só para sentar por alguns minutos. Ela nunca fazia perguntas pessoais. Nunca mencionava a Elise. Nunca se intrometia. Ela falou sobre as provas de ortografia do filho, sobre o antigo jardim da mãe, sobre como o luto a mudará após o divórcio. Uvia.
Às vezes, eu lhe contava sobre os padrões de vento perto da cabana ou sobre os melhores lugares para colher maçãs. Certa vez, contei sobre a geleia de pêssego que eu costumava fazer, e seus olhos brilharam. Eu adoraria aprender, ela disse. Assenti e disse a ela: na semana que vem, traga potes. Havia algo de curativo naquela troca. Sem desempenho. Sem dívida. Apenas a costura lenta de um novo tecido, feito não por obrigação, mas por escolha. Naquela semana, plantei bulbos ao longo da cerca. Tulipas, narcisos e um pacotinho de açafrão. O solo estava frio, mas cedeu às minhas mãos. Pensei na primavera e em como ela chegaria, independentemente de eu estar ali para vê-la ou não. Mesmo assim, queria deixar algo florido. Na quinta-feira, recebi uma carta. Não da Elise. Da filha dela. Da minha neta. A caligrafia era redonda e incerta, como alguém tentando parecer mais velho do que ela. Querida vovó, mamãe está muito chateada e confusa. Não entendo o que aconteceu, mas só queria dizer que sinto sua falta. Eu gostava quando você vinha às minhas peças. Eu gostava dos seus brownies. Não sei se você está bravo, doente ou apenas ausente, mas queria que soubesse que te amo. Amor, lilás. Havia um pequeno adesivo de uma borboleta no canto. Fiquei olhando a carta por um longo tempo. Ela tinha apenas 12 anos. Não sabia como os adultos esculpem a ausência uns nos outros. Ainda não sabia que o silêncio podia ser tanto castigo quanto paz. Só conhecia o amor como lembrança, os brownies, as palmas da terceira fileira. Dobrei a carta com cuidado. Não na caixa à prova de fogo, mas no caderno, entre duas páginas preenchidas apenas com espaços em branco. Eu não respondi. Ainda não. Mas guardei a carta por perto. Como um fio solto que eu não estava pronto para puxar. Naquela noite, preparei um bolo. Não para acalmar ou distrair. Só porque a cozinha estava quentinha e aconchegante. Fiz aqueles mesmos brownies que a Lila tinha mencionado. Fofinhos, com a parte de cima rachada. O cheiro encheu a cabana como costumava encher a nossa antiga casa. Embrulhei metade do lote e levei para Raquel na manhã seguinte. Matthew mordeu um e disse: eles são como mágica. Sorri. Não por orgulho, mas porque ainda podia dar algo. Sem pedir nada em troca. Mais tarde naquela noite, desci a colina no momento em que o sol desaparecia atrás da serra. O céu estava daquela cor perfeita, dourado se fundindo em azul claro. Fiquei parada na cerca e deixei o vento emaranhar meus cabelos. O telefone no meu bolso vibrou uma vez. Um novo número. Eu não respondi. Em vez disso, desliguei-o, voltei para dentro e coloquei-o virado para baixo no balcão. Acendi uma vela. Servi chá. Sentei-me na poltrona perto da janela. Em algum lugar lá dentro, senti algo se acalmar. Não era perdão. Não era arrependimento. Apenas quietude. Como se eu finalmente tivesse chegado à vida que construí sem o mapa de mais ninguém. Eu sabia que alguém acabaria aparecendo. Você só pode desaparecer por um tempo antes que as pessoas que você deixou para trás comecem a se sentir no direito de ter respostas, mesmo aquelas que nunca ouviram quando você falou. Era um sábado, início de novembro. As árvores estavam esqueléticas e o ar tinha um leve gosto de fumaça vinda de algum lugar que eu não conseguia ver. Eu tinha acabado de lavar a louça quando ouvi o som de pneus no cascalho. Lento. Hesitant. Não o Camin. Dos Correios ou o velho Atibac da Raquel. Algo mais suave. Melampo. Sequei as mãos e fiquei em pé na janela. Zida prateado. O carro do marido de Elise. Eu não me mexi. Observei a porta do passageiro se abrir e Elise sair. Ela usava um casaco longo e botas de cano curto que não combinavam com o terreno. Seu cabelo estava mais liso do que eu me lembrava. Seu rosto estava tenso. Ela ficou parada por um instante, os olhos examinando a frente da cabine como se não tivesse certeza se era bem-vinda, ou se era realmente para lá que eu tinha ido. Ela não bateu a princípio. Apenas ficou ali, com as mãos enluvadas cruzadas à frente do corpo,
como uma criança esperando para entrar. Então, silenciosamente, deu um passo à frente e bateu na porta. Eu abri. Não completamente. Só o suficiente para ficar ali e deixá-la ver que eu não tinha desaparecido. Eu estava aqui. Inteiro. Imóvel. Oi, ela disse, com a voz mais suave do que eu lembrava. Não tinha certeza se você atenderia. Eu não disse nada. Ela mudou o peso do corpo. Posso entrar? Não. O rosto dela se contraiu. Apenas um lampejo. Não era raiva. Não era surpresa. Algo mais cansado. Certo, ela disse, concordando. Isso é justo. Ficamos ali paradas, mãe e filha com anos de silêncio se abatendo entre elas. Ela parecia menor do que antes. Ou talvez eu tivesse parado de encolher para fazê-la se sentir grande. Recebi sua carta, eu disse finalmente. Aquela que você mandou para a caixa postal. Ela expirou como se aquela fosse uma pergunta que ela não tinha certeza se tinha permissão para fazer. Eu não estava tentando fazer você se sentir culpado, ela disse. Eu só, não sei. Entrei em pânico. Você desapareceu. Eu não desapareci. Eu me afastei. Ela olhou para o chão. Eu não percebi que as coisas tinham ficado tão ruins, ela murmurou. Esse era o problema, eu disse. Você não percebeu. Você não perguntou. Houve uma longa pausa. O vento passou por nós, trazendo o aroma de pinho e algo mais pungente por baixo. Eu trouxe uma coisa, disse ela finalmente, remexendo na bolsa. Uma carta. Delilah. Ela queria que eu entregasse para você. Eu não tentei pegá-lo. Diga a ela obrigado, eu disse. E que eu a ouvi. Ela engoliu em seco. Ela sente sua falta. Ela sente falta do que eu lhe dei, eu disse. Não do que eu sou. Há uma diferença. Elise então olhou para mim. Pela primeira vez em anos, olhou de verdade. Seus olhos não demonstravam desafio ou dever. Estavam cheios de tristeza. Ou talvez apenas a consciência do que ela não podia desfazer. Você sempre foi tão bom, ela sussurrou. Sempre tão firme. Eu não pensei. Acho que pensei que você sempre estaria lá. Eu a senti. Foi exatamente por isso que eu fui embora. Ela piscou uma vez, e eu a vi entender. Não concordar. Não perdoar. Mas entender. Ela me entregou o envelope mesmo assim. Eu não o peguei. Deixe na varanda, eu disse. Larry quando estiver pronta. Ok. Ficamos ali por mais um momento. Não estou aqui para te fazer voltar, ela disse. Só queria pedir desculpas. Pelo jeito que deixei as coisas acontecerem. Assenti novamente. Ainda sem me mexer. Obrigada por dizer isso, eu disse. Mas não vou voltar. Não para como era antes. Eu sei. E então ela se virou lentamente e voltou para o carro. Fechei a porta antes que ela fosse embora. Não porque eu estava com raiva. Porque eu não precisava vê-la partir novamente. Esperei um bom tempo antes de pegar o envelope. Estava lacrado com um pequeno adesivo, uma estrela roxa. Dentro, havia outra carta da Lila. Mais curta dessa vez. Querida vovó, espero que você esteja feliz onde está. Mamãe está triste, mas diz que respeita seu espaço. Ainda penso nos seus brownies e nos seus abraços. Espero te ver novamente um dia. Amor, Lilás sem pressão. Sem culpa. Apenas o desejo de uma criança que sentiu algo bom e queria sentir de novo. Dobrei a carta e coloquei-a no caderno preto. Ao lado da primeira. Então, caminhei até os fundos da cabana. Até o local onde os açafrões floresceriam na primavera. Fiquei ali, de braços cruzados contra o frio, e me deixei respirar sem me apoiar. Naquela noite, fiz uma torta. De maçã, dessa vez. Só para mim. Comi uma fatia, ainda quente, com um pouco de creme por cima. O restante coloquei em uma lata tampada. Fui até a casa da Raquel enquanto o sol se punha atrás da serra. Ela abriu a porta antes que eu batesse. Noite da torta, ela sorriu. Noite da torta, eu assenti. E nos sentamos juntos em sua pequena varanda,
com os pés enrolados em cobertores, enquanto seu filho lia um livro no chão, perto da porta de tela. Não contei a ela sobre a visita de Elise. Eu não precisava. Algumas histórias são melhores quando ficam em silêncio. Não escondidas. Apenas finalizadas. Quando cheguei em casa, escrevi uma última linha no caderno antes de dormir. Deixe-os encontrar a solução em suas próprias casas. Eu já encontrei a minha aqui. A neve chegou cedo naquele ano. Não pesada, apenas uma fina camada de neve que amoleceu tudo. As árvores aguardavam como uma lembrança, silenciosa e brilhante. Saí para a varanda naquela manhã com um cobertor em volta dos ombros e a observei cair. O mundo parecia silencioso, como se estivesse ouvindo. Fiquei parado por um longo tempo. Tempo suficiente para o café na minha caneca esfriar. Tempo suficiente para esquecer onde eu pretendia estar. Não havia outro lugar para estar. Lá dentro, o fogo estava baixo, mas o calor permanecia. Puxei a colcha até as pernas e abri o caderno preto pela última vez. A lombada estava amolecida pelo uso. A capa estava gasta onde meus dedos a pressionaram repetidamente. Fulhii as paginas, phrases escritas como passos. Nem de raiva. Nem de tristeza. Apenas deliberadas. Havia palavras sobre silêncio, amor e a forma da ausência. Havia memórias que eu não falava em voz alta há anos. Nem para mim mesma. Na última página em branco, escrevi: a paz não é alta. É o som que você para de se esforçar para ouvir. Então fechei o livro. Eu não precisava escrever mais nada. Não porque a história tivesse acabado, mas porque eu não estava mais tentando explicá-la. Algumas coisas não precisam de uma conclusão. Apenas um lugar para descansar. Naquela tarde, caminhei até o galpão. Peguei a velha caixa de enfeites que eu não abria desde que saí. Cheirava a pó de pinho e ao passado. Dentro, havia coisas familiares. Um anjo de papel que Elise fez no jardim de infância, com um olho faltando. Uma rena vermelha de madeira com uma perna quebrada. O floco de neve de crochê que minha mãe me deu no último Natal em que esteve viva. Peguei um enfeite. Só um. O floco de neve. Pendurei-o no gancho vazio perto da janela. Observei-o girar suavemente, apanhado pela corrente de ar quente vinda do fogão. Era o sufficient. Eu não precisava de uma árvore. Não precisava de luzes. Apenas a lembrança e o ato de colocá-lo ali. À noite, Raquel passou por lá. Ela trouxe sopa numa garrafa térmica e um saco de biscoitos de gengibre que seu filho tinha ajudado a decorar. Um tinha 3 olhos. Um estava sem uma perna. Eu disse a ela que estavam perfeitos. Comemos na cozinha, com velas acesas e a neve engrossando do lado de fora da janela. Ele te chama de senhora da cabana, disse Raquel, rindo. Ele acha que você é algum tipo de bruxa que vive na floresta e faz tortas mágicas. Sorri ao ouvir isso. Talvez eu seja, respondi. Ela olhou para mim e não disse mais nada. Não fez perguntas sobre o meu passado. Não se intrometeu em assuntos que eu não tinha descoberto. Apenas encheu minha caneca de chá e me contou sobre um livro que estava lendo e sobre as botas novas que já não serviam mais para Matthew. Depois que ela foi embora, sentei-me em silêncio. O silêncio não parecia mais ausência. Parecia companhia. Pensei em Lila. Eu não respondi. Mas segurei as cartas dela. Dobrei-as com cuidado. Guardei-as em segurança. Talvez, um dia, eu escrevesse para ela. Não para explicar tudo. Não para escolher lados. Só para contar o que eu lembrava. O jeito como sua mãozinha se encaixava na minha quando ela era pequena. A vez em que ela sussurrou que gostava mais de mim do que do Papai Noel porque eu não esperava biscoitos. Mas ainda não. Eu não estava pronto para reabrir uma porta que havia fechado com tanto cuidado. Em vez disso, abri a caixa à prova de fogo e tirei o envelope que havia escrito semanas atrás. Aquele endereçado a mim mesmo. Você estava certo em ir embora. Li novamente. Não para confirmar. Só para lembrar. Então, saí de casa, descalço na neve, e carreguei-o até a beira da floresta.
Não o queimei. Não o enterrei. Coloquei-o no oco da árvore atrás da cabana. Aquela com raízes grossas e casca coberta de musgo. Parecia o lugar certo, um arquivo silencioso. Um lugar que não exigiria mais nada de mim. Quando voltei para dentro, com os dedos dos pés dormentes e formigando, senti algo mudar. Não no quarto. Em mim. Uma espécie de desengate final. Não da Elise. Não do passado. De precisar ser qualquer coisa além do que eu havia me tornado. Servi-me do resto do chá. Sentei-me na poltrona perto da janela e olhei para o céu noturno. A neve refletia o luar em tons suaves, como se o mundo estivesse sendo suavemente apagado e reescrito. Pensei em todas as vezes que tentei ganhar meu lugar. Todos os esforços silenciosos. A gentileza não agradecida. O dobrar e desdobrar de mim mesma em algo mais conveniente, mais palatável, mais esquecível. E eu sabia, com uma quietude mais profunda que a certeza, que nunca mais faria aquilo. Eu não fiquei com frio. Eu tinha me tornado claro. No canto da sala, o enfeite de floco de neve pegou uma brisa e girou mais uma vez. Fechei meus olhos. E no silêncio, eu só ouvia a mim mesmo. Dessa vez, eu decido quem pode me chamar de qualquer outra coisa.